O ano era 2023, Inglaterra, Reino Unido. Uma menina de 10 anos, Sarah Sharif. Ela foi encontrada sem vida em sua casa. Mas o que aconteceu nas horas que antecederam a sua morte? A história que o Brasil ainda não conhece. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Antes de começar esse vídeo, eu preciso dizer que eu hesitei muito em trazê-lo para o canal. É um vídeo pesado, com falas duras, com detalhes difíceis de ouvir e impossíveis de aceitar. Mesmo antes de eu criar o canal, o nome de Sarah Sharif já me vinha à cabeça. Esse é, sem dúvida, o caso mais cruel que você já ouviu falar. E qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade e empatia sente um aperto no peito pelo que aconteceu com essa menina. Confesso que esse caso me fez questionar muita coisa, mas justamente por isso eu resolvi falar. Porque o silêncio também é uma forma de negligência. Ele me lembra muito outro caso que também mexeu com o Brasil, o caso do menino Bernardo Boldrini, no Rio Grande do Sul. Esse caso tem algumas semelhanças e mais à frente você vai entender por quê. Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se puder, já deixa seu like no início do vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Agora sim. Vamos para o caso de hoje? Sarah Sharif nasceu em 11 de maio de 2013 em Slough, Berkshire, Inglaterra. Uma menininha de 10 anos que teve sua vida tirada por seu pai, Urfan Sharif, e sua madrasta, Benash Batol. Em 8 de agosto de 2023, ela foi encontrada sem vida na residência da família, em Woking, Surrey, Inglaterra. Uma autópsia viria revelar Urfan e Benash, junto com o irmão de Urfan, Faisal Malik, fugiram para o Paquistão em 9 de agosto, logo após, Urfan ligou para a polícia e relatou a morte de Sarah. Os três se tornaram suspeitos imediatamente e uma caçada internacional foi lançada para encontrá-los. Eles foram capturados em 13 de setembro de 2023 no aeroporto de Gatwick, após voltarem voluntariamente do Paquistão. Em 11 de dezembro de 2024, Urfan e sua mulher Benash foram considerados culpados de assassinato e ambos foram sentenciados à prisão perpétua. Enquanto Faisal, o irmão de Urfan, foi considerado culpado por causar ou permitir a morte de uma criança e foi sentenciado a 16 anos de prisão. Em janeiro de 2025, o escritório do Procurador-Geral encaminhou o caso para o Tribunal de Apelação, solicitando o aumento da sentença de Urfan sobre o esquema de segurança excessivamente brandas. Enquanto Urfan e Benash recorreram ao Tribunal de Apelação pedindo a redução de suas sentenças. Mas ambos os apelos foram negados. O assassinato de Sarah foi amplamente noticiado devido à brutalidade e abusos que ela havia sofrido, o que gerou bastante questionamento sobre a falha das autoridades em proteger a menina. É Urfan Sharif, um taxista paquistanês que se mudou para o Reino Unido em meados de 2001. Urfan estudou na escola pública do Exército em uma escola militar conceituada no Paquistão, e um colega de classe o descreveu como alguém que não tinha muitos amigos, que costumava se comportar mal e tinha humores diferentes, humores alterados, e que era muito difícil de entender. Uma de suas ex-companheiras, a Angélica, afirmou que ele a acusou de ter feito um aborto após ela sofrer um aborto espontâneo, e ele a ameaçou com um objeto cortante, tentou marcá-la com suas iniciais e a manteve em cativeiro em sua própria casa. Depois de escapar do apartamento de Urfan por uma janela, ela o denunciou à polícia, que o prendeu por 2 dias. Os dois se conheceram quando Urfan era o chefe dela no Burger King em Woking. Após a separação, Angélica voltou para seu país de origem, a Polônia. Outra ex-parceira de Urfan,
acusou-o de tê-la mantido em cativeiro por 5 dias. Urfan teria conhecido Olga na Polônia durante uma viagem para perseguir Angélica, a outra polonesa. Por aí a gente já percebe que ele busca por mulheres em situação vulnerável. Olga, por exemplo, tem dificuldade de aprendizado e foi considerada incapaz pelas autoridades. Urfan impressionou os parentes de Olga durante uma visita à Polônia, e o pai de Olga disse que nunca tinha visto uma família melhor. E mais tarde afirmou que Urfan era um grande manipulador. O casal, Olga e Urfan, se casaram em 2009 e tiveram um filho em 2010. Um ano logo após o casamento, Urfan foi preso por agredir Olga e uma criança que não foi especificada. Olga alegou que Urfan apertou-a com um cinto em seu pescoço e a trancou em um quarto, além de tirar o seu telefone. Ela também afirmou que ele tentou incendiá-la, derramou óleo sobre ela, mas o seu primo o impediu. Sara foi colocada em um plano de proteção infantil assim que nasceu, devido às preocupações de que ela estava em risco de ser prejudicada por ambos os pais. Após apenas uma semana com sua mãe no hospital, a recém-nascida Sara foi colocada em um lar adotivo com visita dos pais permitida. Ela foi devolvida aos pais em setembro de 2013. Sobre supervisão. O casal se separou em 2015, então Sara e seu irmão passaram a viver com Olga. E em 2019, a custódia foi concedida a Urfan e eles passaram a viver com ele em Woking. Woking é uma cidade que fica no condado de Surrey, cerca de 40 quilômetros do sudoeste de Londres. A essa altura, ele já havia conhecido sua terceira mulher, de quem vocês vão ouvir falar muito daqui para frente. A sua esposa agora, Benash Batol. Os 4 filhos do casal e o irmão de Urfan foram morar juntos. A mãe biológica, Olga, afirmou que a menina havia mentido dizendo que Olga a havia agredido. Em setembro de 2013, Olga foi presa por morder um de seus filhos. Foi acusada e liberada sob fiança. Ela alegou que isso aconteceu enquanto brincavam, mas em 2014 afirmou que fez isso deliberadamente e recebeu uma advertência policial. Em 2015, os serviços sociais investigaram a família depois que Urfan foi visto fazendo gestos com objeto cortante dentro de casa, o que ele alegou ser parte de um jogo de zumbis, ou seja, uma brincadeira. Assistentes sociais observaram Urfan agredindo Olga e ambos fazendo ameaças de morte um para o outro. Olga, que se opunha a seus filhos serem criados como muçulmanos. Inicialmente, ela podia vê-los com frequência, mas suas visitas se tornaram mais raras depois que Benash Batol disse a ela, através de uma mensagem, para não visitar mais os próprios filhos, alegando que eles não queriam mais vê-la. Mas segundo Olga, não é normal que uma vez que as crianças estavam felizes e brigando sobre quem falaria com a mãe primeiro, e depois simplesmente as crianças não quererem mais falar com ela. Por outro lado, um assistente social que supervisionava as visitas entre Urfan e a pequena Sara, que gritava para que Urfan fosse embora sempre que ele se aproximava dela. Visivelmente, Sara já estava gritando por socorro. Uma das crianças de Urfan disse a um assistente social que não gostava de seu pai porque ele os agredia e os machucava. E outro assistente social disse que viu Sara se encolher enquanto Urfan a repreendia e ficou surpresa quando subitamente ele veio e a abraçou. Sara era forçada a realizar tarefas domésticas para Urfan e Benash Batol, a madrasta. E vizinhos disseram ao júri mais tarde que ouviam regularmente Benash Batol abusando verbalmente da menina. A menina foi submetida a espancamentos regulares que resultavam, uma vez forçou Sara a fazer abdominais a noite toda, só porque a criança havia escondido suas chaves. Sara começou a usar o véu,
o chamado hijab na escola para cobrir os hematomas e deu várias histórias controversas sobre o que a havia machucado. Isso deixa nítido que ela estava sendo orientada a mentir sobre os abusos recebidos em casa. Depois que Sarah não conseguiu mais explicar os ferimentos para os professores, a escola encaminhou Sarah para os serviços sociais. Em abril de 2023, Sarah foi retirada da escola primária sob o pretexto de ser educada em casa, o que seria no mínimo estranho. Logo após uma denúncia, eles decidiram tirá-la da escola. Um vizinho da família Sharif disse que ouviu choro constante e gritos que chegaram a um ponto extremo vindo de sua casa. Ouviram e fizeram o quê? Nada. Simplesmente ficaram em silêncio. A vizinha também afirmou que a madrasta de Sarah a afastou após ela ter visitado por preocupação com o bem-estar deles. E outro vizinho também relatou que ouviu uma jovem menina gritar de dor 2 dias antes de Sarah perder a vida. No dia de sua morte, 8 de agosto de 2023, o irmão mais velho de Sarah enviou uma mensagem de texto a um amigo dizendo que sua irmã Sarah estava sem vida. O corpo da menina foi encontrado na residência deles em Woking. E Urfan, o pai de Sarah, deixou uma carta endereçada a Sarah perto de seu corpo, pedindo desculpas pela morte dela e pedindo que o leitor a enterrasse de acordo com as tradições funerárias islâmicas. O fã deixou uma carta endereçada a Sarah perto de seu corpo. A polícia de Surrey identificou Urfan Sharif e seu irmão Faisal Falik como procurados pela justiça. Porém, os 3 partiram do Reino Unido para Islamabad, no Paquistão, em 9 de agosto, um dia antes do corpo de Sarah ser encontrado. Em 8 de agosto, o fã enviou uma mensagem de áudio a um dos agentes de viagem que atendia pelo nome de Nadim Riaz, pedindo 8 passagens de ida para Islamabad, no Paquistão. O fã alegou que seu primo havia morrido. Riaz diz que conhecia Urfan há 11 anos antes do incidente e que não notou nada de incomum nele. Logo após chegar a Islamabad com sua esposa, irmão e 5 filhos. Ele admitiu: "Eu matei minha filha", afirmando: "Não foi minha intenção matá-la, mas eu bati demais." Ele disse ainda ao atendente que suas ações foram destinadas como punição, dizendo: "Sou um pai cruel." Em 15 de agosto de 2023, foi realizado um exame pós-morte que descobriu que Sarah havia sofrido lesões numerosas e graves ao longo de um período prolongado, ou seja, ela havia sido torturada por dias. No dia do julgamento, mais de 70 lesões dela foram reveladas, incluindo lesões nas costelas, fraturas entre o braço e a clavícula, dedos e 11 fraturas na coluna, uma ferida perfurante na cabeça e um traumatismo craniano, uma queimadura na nádega causada por um ferro doméstico, queimaduras com água quente, lesões por contenção, hematomas causados por objetos contundentes e marcas de mordidas humanas. A causa da morte de Sarah foi determinada como complicações decorrentes de múltiplas lesões e negligência. Eu não consigo imaginar o quanto essa menina sofreu. Um radiologista pediátrico, fornecendo provas ao tribunal, afirmou que Sarah havia sofrido lesões no pescoço, que ocorrem extremamente e raramente, e que tais lesões provavelmente foram causadas por estrangulamento manual, com um grau de força acima do que normalmente reconheceríamos, uma força de ligadura, ou seja, asfixiamento mecânico. Ele disse que as fraturas na coluna de Sarah eram muito raras, comparando-as normalmente encontradas em vítimas de colisões de trânsito. Um patologista osteoarticular que deu as provas ao tribunal afirmou que ela tinha fraturas no osso hioide e no pulso, ambas determinadas como causadas deliberadamente. Ele também afirmou que as fraturas mencionadas
feridas não foram a causa da morte de Sarah. Um cirurgião plástico e de queimaduras que forneceu provas ao tribunal disse que Sarah havia sido queimada nas nádegas por um ferro de passar, o que teria causado desconforto físico e psicológico significativo. Ela disse que, embora não pudesse fornecer uma data exata para a lesão, acreditava que ela havia ocorrido entre 2 e 6 semanas antes de sua morte. Ou seja, por todo esse tempo, Sarah foi brutalmente torturada. Não havia evidências de curativos restantes perto da ferida, o que sugere que a lesão foi negligenciada, ou seja, não cuidaram do machucado dela. Os pés de Sarah também foram queimados por um líquido. Tim Meyer, chefe da polícia de Surrey, afirmou que a morte de Sarah foi um crime de maldade inimaginável e indescritível, e que o caso foi um dos piores que ele já havia visto. Mark Chapman, superintendente-chefe da polícia de Surrey, afirmou que nunca tinha visto tanto sofrimento em uma criança durante seus 30 anos de carreira. Apesar de não haver um tratado de extradição entre o Reino Unido e o Paquistão, uma busca internacional foi iniciada enquanto a polícia realizava operações na cidade de Jhelum, no Paquistão. 2 semanas após a descoberta do corpo de Sarah, a polícia fez um apelo público por informações pedindo que qualquer pessoa que tivesse tido contato com ela se apresentasse. Muhammad Sharif, pai de Urfan, afirmou que o filho o visitou no Paquistão enquanto fugia da polícia e disse que a morte de Sarah havia sido acidental. Segundo Muhammad, Urfan estava se escondendo por medo e provavelmente não estava pensando direito. No dia 12 de setembro de 2023, a polícia invadiu a casa de Muhammad e encontrou 5 filhos dele vivos e em boas condições. O governo do Paquistão assumiu a custódia das crianças. No dia 13 de setembro, Urfan, Benash e Faisal foram presos no aeroporto de Gatwick sob suspeita de assassinato, logo após desembarcarem de um voo que tinha escala em Dubai. Eles haviam retornado voluntariamente para o Reino Unido. Em 14 de setembro de 2023, Urfan, sua mulher Benash Batol e Faisal, seu irmão, foram formalmente acusados de assassinato, além de enfrentarem uma acusação adicional por causar ou permitir a morte de uma criança. Eles foram mantidos sob custódia antes de uma audiência em 15 de setembro no Tribunal de Magistrados de Guildford. Em 19 de setembro de 2023, compareceram por videoconferência ao Tribunal de Old Bailey, em Londres. Uma audiência de instrução ocorreu em dezembro de 2023. No qual os 3 se declararam inocentes de todas as acusações. O julgamento então foi agendado para setembro de 2024. Então, no dia 8 de outubro de 2024, o júri foi oficialmente formado para o julgamento dos 3 no Tribunal de Old Bailey. Em 14 de outubro, o promotor revelou que o pai de Sarah havia admitido tê-la matado durante uma ligação para o número 9, feita logo após desembarcar no Paquistão. Urfan alegou ter punido legalmente a filha e disse ao operador, com os seguintes dizeres, abre aspas, eu bati nela, não era minha intenção matá-la, mas bati demais, fecha aspas. Em novembro de 2024, ele assumiu total responsabilidade pela morte da filha. Urfan se autodenominou o pior pai do planeta e admitiu ter maltratado Sarah durante o interrogatório. Em 11 de dezembro de 2024, Urfan, a mulher dele, Benash Batol, foram considerados culpados pelo assassinato de Sarah. O irmão de Urfan, o Faisal Malik, foi considerado inocente de assassinato, mas foi culpado por causar ou permitir a morte de uma criança. No dia 17 de dezembro de 2024, Urfan foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 40 anos, e Benash, sua mulher, foi condenada à prisão perpétua com um mínimo de 33 anos. Malik recebeu a pena de 16 anos de prisão. Em 1º de janeiro de 2024,
2025, Urfan foi atacado por 2 detentos na prisão de segurança máxima, a Prison Belmarsh. Eles cortaram a garganta dele com a tampa de uma lata de atum. Detentos no rosto e no pescoço, mas sem risco de vida. Foi atendido ali mesmo, dentro da própria prisão, sem necessidade de hospitalização. Depois do ataque, foi transferido sob forte esquema de segurança para a prisão de Franklands. Enquanto isso, na prisão feminina Prison Bronsfield, Benash Batol teria se tornado amiga próxima de Lucy Letby, a enfermeira neonatal condenada por matar 7 bebês na Inglaterra. Um caso que também chocou a opinião pública, repercutiu muito. E se vocês quiserem, eu conto depois o caso da enfermeira. E em dezembro de 2024, o Tribunal Superior de Justiça impôs uma ordem de sigilo à mídia, proibindo a divulgação dos nomes dos juízes que lá atrás concederam a guarda de Sarah a Urfan, alegando risco real de dano causado por um linchamento virtual. Porém, Geoffrey Voss, presidente da Corte de Apelação Civil, reverteu essa decisão após recurso de veículos da imprensa, chamando-a de ordem equivocada. Os juízes que atuaram no caso da vara de família foram identificados como Alison, Peter, Nathan e Sally Williams. Nenhum deles pediu anonimato. Em 11 de janeiro de 2025, o escritório do Procurador-Geral encaminhou uma sentença de Urfan para a Corte de Apelação, sugerindo a aplicação de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ao mesmo tempo, Urfan, sua mulher Benash e Malik, seu irmão, também apelaram pedindo a redução de suas penas. A audiência dos 2 recursos foi realizada em 13 de março de 2000 e no mesmo dia a Corte manteve as 3 sentenças originais e rejeitou o pedido do Procurador-Geral. Sarah foi enterrada no leste da Polônia, perto de uma vila não especificada, onde sua mãe se mudou após a sua morte. Ela foi sepultada com o sobrenome da mãe, Domino. A mãe de Sarah vive atualmente nessa vila com seu novo parceiro, com quem teve mais um filho. Em 2024, foi apresentado no parlamento o projeto de lei chamado Lei do Bem-Estar Infantil e das Escolas, que proíbe os pais de educarem seus filhos em casa se a criança estiver sob algum tipo de investigação dos serviços sociais ou inserida em um plano de proteção infantil. Em março de 2020, Urfan Sharif, pai de Sarah inicialmente, afirmou que Batol, sua esposa, era a responsável pela morte de Sarah e disse ao júri que havia feito uma confissão falsa, tanto na carta deixada quanto na sua ligação telefônica posterior para proteger a sua esposa. No entanto, em uma reviravolta dramática, durante o contra-interrogatório, Sharif mais tarde assumiu total responsabilidade pela morte da filha. O promotor Bill Emlyn Jones afirmou anteriormente que um taco de crickets manchado de sangue, um rolo de massa com DNA de Sarah, uma barra de metal, um cinto e uma corda foram encontrados perto da edícula da família. Impressões dentárias, marcas de mordida, tivessem sido causadas pelos réus de sexo masculino, mas a madrasta Benash Batol se recusou a fornecer as amostras. Sarah começou a usar o hijab para esconder os machucados em janeiro de 2023, depois que sua escola primária notou hematomas em seu rosto. E em abril do mesmo ano, voltemos um pouco atrás. Durante o julgamento, Sharif afirmou que chegou em casa na noite de 8 de agosto de 2023 e encontrou a esposa sentada no chão do quarto do casal, segurando Sarah. E ao depor, ele disse que sua mulher contou que a menina havia caído da escada enquanto brincava com outra criança e que ela estava exagerando. Segundo os jurados, sabe qual a reação do pai ao ouvir as mentiras proferidas pela mulher? Ele foi dar 2 golpes com uma barra na barriga de Sarah, por ela estar, segundo ele, fingindo. Ele declarou anteriormente que tentou reanimar a filha com massagem cardíaca por 10 minutos, mas que sua esposa o mandou parar. Não precisa,
porque ela já está sem vida. Em seu depoimento, Urfan Sharif começou afirmando que suas confissões eram falsas antes de admitir a total responsabilidade pela morte de Sarah. Porém, de forma inesperada, ele disse ao júri: "Eu admito o que disse na ligação e na carta. Cada palavra." No entanto, depois ele negou ter tido a intenção de matar Sarah e se recusou a mudar sua declaração de inocência. Urfan Sharif afirmou também que estava mentindo quando chamou sua esposa Benash Batol de psicopata, em uma parte anterior do julgamento. Ele admitiu que agrediu Sarah fisicamente, mas negou ter queimado ou mordido a menina. A madrasta Benash Batol e Malik, irmão de Urfan, não prestaram depoimento durante o julgamento. O juiz declarou que o caso inevitavelmente levanta questões sobre se mais poderia ter sido feito por Sarah. A secretária de Educação, Bridget Phillipson, anunciou que um registro nacional para identificar crianças que não estão frequentando a escola na Inglaterra fará parte de um projeto de lei histórico para a infância, apresentado ao parlamento no mesmo dia da sentença. A diretora Jack Chambers disse em entrevista à BBC que Sarah era uma aluna muito querida na escola St. Mary's e que ela cantava para qualquer um que quisesse ouvir e sonhava em se apresentar no programa The X Factor. Sarah frequentou a escola até poucas semanas antes de ser encontrada sem vida em sua beliche no ano anterior, após ter tido sua vida ceifada pelo próprio pai e pela madrasta. Apesar de todo o tormento que sofria em casa, a diretora afirmou que Sarah era uma alma alegre na sala de aula e que sempre ajudava os mais novos no recreio. Ela escrevia músicas o tempo todo e cantava para qualquer pessoa que quisesse ouvir, contou a diretora, que também disse: "Ela entrou no meu escritório e me lembro de perguntar: Sarah, o que você quer ser quando crescer?" E ela respondeu: "Quero estar no X Factor, quero vencer." Ela nunca mudou de ideia, fecha aspas. Mas infelizmente Sarah não teve tempo para nada disso. A diretora disse que os colegas de classe de Sarah criaram um banco da amizade e um prêmio especial em sua homenagem desde sua partida. "Temos um lindo troféu para premiar essa pessoa e isso vai se repetir todos os anos como uma forma de lembrar de Sarah", disse a diretora. A escola também realizou uma cerimônia em memória dela após a sua morte. E pessoal, ouçam isso. Durante o evento emocionante, uma pena branca caiu do céu, o que a diretora interpretou como um sinal de que Sarah estava olhando por eles lá de cima. Parte da cerimônia foi dedicada às crianças compartilhando lembranças, e o tema que mais se repetia era o quanto ela amava cantar, contou a diretora. As músicas favoritas de Sarah eram Memories, do Maroon 5, e Count on Me, do Bruno Mars. E as duas músicas foram cantadas em sua homenagem. As coleguinhas mais próximas de Sarah também criaram uma caixa da memória que foi colocada na sala da diretora com fotos, mensagens e a pena branca. Durante a cerimônia, Sarah era frequentemente chamada de mãezinha, disse a diretora, porque Sarah adorava cuidar das crianças pequenas durante o recreio. Sarah estudou na escola St. Mary's do 2º ao 5º ano, até ser retirada em abril de 2023 para ser educada em casa. Infelizmente não aconteceu. Não foi educada e sim teve sua infância roubada e sua vida interrompida com uma força brutal. Voltando um pouco atrás, em março de 2023, os professores haviam notado os hematomas no rosto de Sarah e notificaram o Serviço de Proteção à Criança do Conselho de Surrey. A investigação sobre os hematomas durou 6 dias e a escola foi orientada a continuar observando a aluna. Mas a vigilância terminou no mês seguinte, quando Sarah foi retirada da escola para nunca mais voltar. Sarah foi encontrada sem vida em sua beliche no dia 10 de agosto de 2023. Seu pai, Urfan Sharif, de 43 anos,
e a madrasta Benash Batol, de 30 anos, foram considerados culpados por assassinato. Receberam a pena de prisão perpétua. O tio de Sarah, Faisal Malik, de 29 anos, foi condenado por causar ou permitir a morte de uma criança no tribunal Old Bailey. A diretora disse ainda que Sarah será lembrada como uma garota falante e adorável, que era cheia de energia e cheia de vida. Ela ainda disse: "Nossa escola é grande, mas todo adulto conhecia Sarah, e acho que é por isso que a morte dela teve tanto impacto. Todo mundo a conhecia", disse a diretora. Ela afirmou que receber a notícia da morte de Sarah foi o pior momento de sua vida. A Sarah tinha um sorriso lindo, com aquelas bochechas grandes. Não temos nenhuma foto dela na escola em que ela não esteja sorrindo. Bem, pessoal, esse foi o caso de hoje, um caso que escancara o quanto uma criança pode gritar por socorro e ainda assim ser ignorada. A Sarah foi vista, foi ouvida, mas não foi protegida. A omissão dos adultos, a lentidão do sistema e a falsa imagem de família custaram a ela a vida. E o mais revoltante é saber que ela não foi a primeira e, infelizmente, não será a última. Bom, e se esse vídeo te tocou de alguma forma, eu te peço que compartilhe com outras pessoas, que isso ajuda o canal. E para manter a história de Sarah viva e cobrar por mudanças no mundo em relação à proteção às crianças. Comenta aqui embaixo o que você acha que poderia ter sido feito diferente para proteger Sarah. E comente também qual o próximo vídeo vocês querem que eu comente aqui no Cenário Criminal. Obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.